Oi, tudo bom? Aqui estou eu de novo. Eu quero demonstrar para vocês hoje um trabalho que eu faço muito aqui no ateliê, né? Vocês sabem que eu trabalho bastante com utilitários e às vezes eu trabalho uma coisa, digamos, mais peça única, né? Que são os vasos que eu faço. E o que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho pego um suporte, digamos, uma peça já começada, torneada, né? E a partir dessa peça eu executo o meu trabalho mais único, assim. Vocês sabem que o torno, ele é maravilhoso, né? A gente consegue fazer horrores de coisa, mas às vezes eu acho que ele fica muito simples e termina sendo uma coisa mais comercial, assim. E eu gosto de dar a minha personalidade nessas peças. Quando eu faço isso, geralmente eu faço toda a peça feita à mão, né, com modelagem, mas às vezes eu também trabalho a partir de uma peça já começada no torno, tá? E é uma coisa bem simples, fácil de fazer. Para quem torneia é maravilhoso. E para quem não torneia também, tu pode pedir para alguém começar a peça para vocês dentro do formato que vocês querem e continuar trabalhando em cima dele, né? Dá para fazer infinidade de coisas, né? De possibilidades, porque vocês podem juntar duas peças torneadas, vocês podem trabalhar com placas, com rolinhos, com texturas, com milhões de coisas que possa vir na cabeça da gente na hora de fazer o trabalho, né? Então, eu preparei aqui hoje uma peça, é o começo de um bowls, né? De uma tigela, digamos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, deixa eu tirar o plástico aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Se eu fosse fazer isso aqui, digamos, só isso como um bowls ou como um cachepô, alguma coisa assim, para mim fica muito simples, assim. E eu gosto de trabalhar com textura, que vocês sabem. Gosto de trabalhar com a inserção de coisas, com engobes. Então, assim, ó, o que eu pego? Faço uma peça um pouco mais grossa, tá, do que normalmente eu faria. E eu também, nesse caso aqui, se fez a peça, se deixou no ponto para dar uma retorneada nela e mantive ela bem enrolada, mas bem enrolada. Essa peça está preparada há 15 dias para que ela não seque. Ele está firme, gente, está bem firme. Ele está antes um pouco do ponto de couro, tá? O ponto de couro seria um pouquinho mais seco do que isso. Ele está da firme, ó, vocês podem observar que se eu mexer na borda, ele ainda dá uma mexidinha de leve. E aí, o que eu vou fazer? A partir daqui, tá? Eu vou construir o meu outro pote. Como que eu posso fazer isso? De várias maneiras, como eu falei, com placas, com rolinhos, né? Com pedaços de placas, essas placas texturizadas. E o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou trabalhar com uma placa, mas feita de um rolo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu começo preparando uma boa barbotina. Deixa eu botar esse plástico para lá. Da mesma argila, né? E para eu ter uma boa aderência aqui, né? Ai, Adma, eu poderia usar outra cor de argila nessa continuação? Eu até poderia, se vocês souberem direitinho, se essa outra argila é compatível com essa argila, para que não venham rachas ou fissuras ou uma má aderência de um corpo com o outro, tá? Então, vou pegar minha argila, é a mesma argila que eu confeccionei aqui o pote. Ó, mesma argila.
Essa argila é uma argila que a gente produz aqui no ateliê, né? Como vocês sabem, eu mesmo faço a minha argila, usando outras argilas, e porque eu gosto, tá? É uma questão de gosto, mas pode ser feito com qualquer argila, inclusive com uma massa de porcelana, se vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de argila, vou botar aqui no meu pilão. Deixa eu botar aqui para o lado para vocês olharem melhor, tá? Eu geralmente tenho essa minha argila, essa minha barbotina pronta, eu não faço na hora, né? Mas hoje eu fiz aqui só para vocês mais ou menos ter uma ideia. Não precisa uma coisa muito, muito desmanchada, mas tem que estar uma pasta gostosa, assim. Eu faço a minha barbotina só com água e argila que a gente está usando, a mesma argila da confecção do pote. Tem outras maneiras de colar. Gente, eu usei muito tempo vinagre. Eu acho que eu já falei isso para vocês, estou repetindo. O vinagre tem uma aderência muito boa de cola, assim, tá? A gente poderia usar vinagre. Eu gosto da barbotina porque eu tenho um recurso maior de colagem, assim. Eu vou poder botar mais quantidade. E o vinagre a gente só pode fazer com... Vai pincelar, na verdade, tá? Um pouco de vinagre na peça. Senão ela começa a desmanchar. Então, eu prefiro usar a barbotina. Essa barbotina eu tô fazendo aqui para vocês, bem rústica assim. Mas o que eu faço? Eu pego a argila, a água e bato com o mixer bem batidinha, tá? E guardo. Tá? Nesse caso, estou fazendo aqui só para demonstrar para vocês como é que a gente pode fazer uma barbotina rapidinho assim. Ai, estou trabalhando com outra argila, não tenho pronta. Tem que parar para fazer um pote de barbotina? Não, pode fazer na hora, assim. E isso é legal porque, às vezes, a gente tem outras argilas de outras cores, né? Ó, ficou um creminho, né? Bem desmanchadinho. Eu gosto dela mais firme, assim, não tão aguada. Por quê? Porque eu vou começar a trabalhar com uma argila que está num ponto bem mais mole do que aquela ali, tá? Então, se isso aqui tiver muito seco, a base do meu pote, muito seca, e a minha argila mais mole, pode dar problema ali na hora da secagem. Quando acontece isso, eu boto um paninho úmido da borda, deixo ela ficar um pouquinho mais molhadinha para começar a confeccionar a minha peça. Outra coisa importante, gente, é a espessura, tá? Não pode ser muito mais grosso do que tá ali, porque vai ficar feio, né? Então, assim, ó, eu tenho que trabalhar com uma espessura um pouquinho mais grosso do que tá a minha base. E outra coisa mais importante de tudo, a minha base tem que estar firme, tá? Senão, o que acontece? Quando eu começar a construir aqui em cima, essa minha parte de baixo vai despencar. Então, isso é uma coisa que você sempre tem que levar em conta, a espessura, o peso que esse pote que está semi-pronto vai suportar, né, o que vocês vão construir em cima. Eu, nesse bolso, por exemplo, eu poderia levar ele 1 metro de altura, frouxo, né? Respeitando a secagem e a espessura de que eu estou botando para que isso se sustente, certo? Isso é bem importante vocês terem em conta. Então, vou fazer aqui um rolo. Eu só vou fazer uma base, uma tira só para demonstrar para vocês, mas vocês poderiam confeccionar isso bem mais alto. E aí, se eu for fazer mais do que uma placa, a não ser que vocês vão fazer de pedaços, com texturas, é melhor de rolinho, tá? O rolinho sempre aceita melhor essa sobreposição, ok? Então, eu vou fazer aqui uma placa, um rolo grosso. Eu quero uma coisa bem rústica para a parte de cima, não quero uma coisa lisinha. Então, faz um rolo.
gordo e dou uma batidinha. Ó, e essa batidinha eu já faço aqui mais gordinha e aqui mais fininha, que é o que eu vou sobrepor ali, tá? Isso vocês têm que trabalhar sem medo. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Claro que a gente tem que respeitar a nossa argila, digamos assim, o nosso ponto ali de umidade da nossa argila. Mas vocês não precisam ter medo, porque, botei, não gostei, tira e faz de novo, tá? Isso é uma coisa que é bem legal, bem importante, vocês saberem isso vocês só vão aprender fazendo, tá? A Adma falou isso. Tá, a Adma falou isso, mas eu não estava lá com a Adma, então eu não sei em que ponto ela começou, porque no vídeo a gente não vê tão claramente. Então, assim, ó, vocês não têm que ter esse medo de trabalhar, ok? Vou cortar aqui as pontinhas. Essa tira não vai fazer todo o lado do meu pote, poderia, tá? Mas não vai, porque ela é mais curta. Mas como eu quero trabalhar com uma textura, o que vai acontecer? Se eu fizer ela muito comprida, ela provavelmente vai dar uma rachada, tá? Mesmo fazendo a minhoca aqui eu chamo de minhoca, tá, gente? O meu rolinho gordo, eu dou uma alisada para ver se não ficou nenhuma bolha. Tirar também a marca do pano. E não sei se dá para olhar aí, eu estou com ele mais grosso aqui, eu devo estar quase com 1 centímetro na parte de cima, e na parte de baixo ele está bem mais fininho, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer a minha textura, eu escolhi essa é uma bolinha de cerâmica que eu trabalhei nela, queimo em biscoito e faço o meu carimbo, né? Eu não lembro se eu já falei para vocês, mas eu gosto muito de fazer meus carimbos, tá? E vou passar meu carimbo, fazendo a minha textura. Vocês estão vendo que não tá parelha. Deixo essa parte que eu vou costurar sem textura, porque eu vou desmanchar, né? Vocês viram que eu já baixei um monte aqui, o que estava mais grosso, grudado aqui. Ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Isso aqui é uma textura bem agressiva, né? Uma textura bem forte. Então, assim, ó, eu não poderia fazer essa placa muito fina, senão eu vou ter uma casquinha ali, que também dá para fazer, tá? Mas não com essa aqui. Aí seria outro tipo. Eu posso usar pano, eu posso usar panos com tramas abertas. Enfim. Poderia usar carimbo de folhas. O que vocês tiverem na mente, assim, né? Eu sou muito de quando eu quero fazer alguma coisa assim, ir para o meu jardim, catar umas folhas, uns galhos, né? Imprimir esses galhos e depois fazer, tá? Então, agora eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai começar a confeccionar. Eu faço a textura, faço a placa, faço a textura e vou colocando. Outra coisa, eu fiz um minhocão aqui, né? E bati nele para fazer a minha placa. Eu poderia perfeitamente fazer uma placa com rolo normal, né? Deixar isso bem parelhinho, que não é a minha história, eu não gosto disso. Então, por isso que eu estou mostrando assim para vocês. Vou pegar uma ferramenta com dentinho, pode ser um pente, um garfo, ferramenta de riscar, e vou riscar bem riscada a borda do meu pote. Bem riscadinha, gente. Quando eu falo bem, é bem, tá? Não adianta fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não adianta fazer isso aqui, ó. Tá? Tu fica com vincos muito dentro e pouca área de união, né? Então, eu gosto de riscar bem assim.
eu vou sobrepor essa placa por fora, tá? Eu vou ver se eu consigo botar um pouco em cima e uma parte embaixo. Poderia fazer o contrário, porque depois eu vou desmanchar isso. Então, assim, ó, risquem um pouco aqui. Vocês não vão pecar por riscar, tá? Ó. Porque depois a gente vai alisar tudo isso aqui. Tô trabalhando com a direita para parecer bem. Eu sou canhota. Bem riscadinho, isso é muito importante para ter uma boa aderência. Ok, ó. Bem riscadinho, ok? Vou riscar a minha placa. Peraí que eu tenho que virar ela, gente. Porque essa parte é a que vai vir por fora, tá? Vou pegar bastante barbotina, ó, tá? Fazer uma pocheca aqui, como eu digo. Né? Vai fazer, tipo, é uma caminha de grude, tá? Por isso que eu gosto. O vinagre, tu não tem essa caminha. Se eu sobrepor isso e deixar pouca barbotina aqui, pode acontecer de ficar algum vão sem grudar, sem se unir bem, e aí pode vir racha. Então, eu boto bastante, ó. Ó, vocês viram que eu não tô pincelando, ó. Eu tô dando umas batidinhas com o pincel bem carregado na barbotina. Poderia ser colocar com a mão também. Eu gosto de botar com pincel, porque fica já meio crespinho, ó, para aceitar minha placa que eu vou colocar aqui agora, tá? Vou botar um pouco em cima também, né? A textura que eu fiz aqui, a barbotina, pro meu gosto, tá muito boa. Ela não escorre, fica bem com volume. Eu preciso que fique com volume. E eu vou pegar minha placa agora e vou sobrepor. Mão por dentro e por fora, e vou pressionar a minha placa. Ó, tô dando umas batidinhas. Não esqueçam que sempre tem que ter apoio por dentro, a mão por dentro e a outra mão que trabalha por fora, tá? Agora eu vou botar outra placa, já fiz a outra placa aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor essa placa, tá? Eu não vou cortar bonitinho, tá? Poderia? Sim, poderia. O que eu me incomoda quando eu trabalho com textura e que eu vou sobrepor uma textura a outra? Geralmente não fica tão bem ali na união, né? Tu nota que ali foi emendado. Então, eu já faço de propósito, eu já não, já sobreponho já, tá? Ó, mesma coisa, olha só, tá aqui a textura. Vou virar. Vou riscar. E agora eu não vou cortar as pontinhas lá, tá? Eu vou cortar depois, ok? Ó, dou mais uma mexidinha aqui com a barbotina.
E depois eu vou ter que botar a barbotina aonde eu vou emendar as duas placas, tá? Por enquanto, vai no olho. Outra coisa importante. Ó, se a minha placa tá um pouco mole, poderia estar mais durinha, fica melhor para colocar. Vou rasgar aqui, ó, tá? A minha placa segunda não tá da mesma altura da primeira. Não tô preocupada com isso. O que eu vou só é posicionar ela para ela ficar agora mais ou menos na mesma altura da outra, mas também não estou preocupada com isso. Já mostro para vocês. E vou fazer uma emenda aqui de propósito, porque eu quero que apareça essa emenda. Ó. Posiciono a minha borda do jeito que eu quero. Eu quero fechar um pouquinho ele. Então, eu vou fechar um pouquinho ele. Eu já falei para vocês como é que a gente faz para fechar uma borda. Pelo menos eu faço assim. Eu pego a minha borda nesse movimento, tá? Empurro e dobro, tá? Aqui, lembra que eu falei que nós temos que botar um pouquinho de barbotina nessa união aqui. 2 motivos. Primeiro, para grudar. E não esqueça que eu tenho textura embaixo. Então, assim, ó, eu tenho que ter uma boa aderência aqui, tá? Então, eu vou abrir um pouquinho, ó. Vou dar uma riscadinha para desmanchar aquela textura, ó. Senão eu vou ficar com as bolinhas, né? Vou botar a barbotina. Ih, fiz pouca barbotina, economizei. Vou botar um pouco. Olha só como é que eu botei a barbotina. É bastante. É para quando eu grudar as duas faces, elas tenham uma caminha de barbotina, coisa que elas vão entrar para tudo que é cantinho, tá? E vou apertar, ó. E já dou a forma que eu quero. Vou fazer aqui do outro lado para vocês verem. Ó, risca. Vou rasgar mais um pouquinho, porque está muito longo. E eu quero deixar mais irregular. Olha aqui, ó. Vou botar minha barbotina. Ó, que economia de barbotina feia. Vou botar ali, porque é mais fácil para mim. Só um pouquinho. Ó. E vou unir as minhas duas partes. Com a mão por dentro e levemente uma pressão por fora. Porque a minha textura tá por fora, né? Senão eu desmancho ela. Ó. Vocês viram que aqui ficou mais alto, aqui ficou mais baixo. Não me preocupo com isso. E agora vamos para o acabamento. Cuido para não ficar torta a minha borda. No torno é muito bom de fazer isso, porque a gente tem uma... A rotação te ajuda a botar tudo no mesmo lugar. Olha só. Dá para vocês ver? Aqui tá mais para dentro. Tiro para fora. E aqui embaixo, aqui, ó, a união das duas peças,
da placa e o pote, eu tenho várias maneiras de solucionar isso. Eu ainda poderia passar o meu carimbo aqui, tá? Eu posso desmanchar isso e vai ficar só uma barra trabalhada, ou eu posso deixar assim mesmo como tá. Textura, uma parte lisa, e aí eu vou dar acabamento só aqui, ó. Aí sim, aí é o capricho aqui de fixar bem, olhar se tá bem firme, ó. Aqui eu vou subir um pouquinho, ó, como se fosse uma única linha. Eu vou deixar assim, tá? Mas eu poderia carimbar isso aqui. Eu não vou ficar com esse degrau. Eu vou ficar com um degrau texturizado, tá? Adoro os degraus. Então, eu vou deixar assim. Vendo que aqui tá mais baixo, mas fez uma linha bonita, então eu vou deixar. Tiro o excesso da barbotina e baixo. Olha só, tá muito mole essa minha placa, porque eu tô trabalhando com ela, né, fresca, até para poder carimbar e tudo mais. O que que eu faço normalmente? Eu deixo isso aqui dar uma seguradinha, tipo uma secagem, mas uma secagem leve, tá? Para poder depois manusear melhor isso, ok? Que nesse caso a gente está fazendo tudo na mesma hora. E olha só o que eu vou fazer aqui nem mesmo. Mão por dentro, vou pegar meu carimbo e vou lá, ó. Eu tenho uma junção aqui, dá para ver tranquila a junção, tá? Mas eu fico com um acabamento melhor. Ah, quero tirar, carimbem com mais força. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu tenho pouco carimbo aqui, vou lá e aperto, ó. Eu tenho uma junção, mas é uma junção carimbada. Boto no lugar, sempre organizando a boca, tá? Vocês viram que eu dei uma fechadinha, essa placa não ficou reta, ela fez esse movimento. Esse movimento vocês podem fazer o que vocês quiserem. Outra coisa importante. Mas dá para unir isso com um pouquinho mais de dureza? Não muito, mas um pouco mais de dureza? Sim, dá para fazer. Vocês fazem a placa, carimbam, deixam dar uma oreada e aí vocês colocam, tá? E agora nós temos que desmanchar por dentro, né? Que é o que vai nos dar a estabilidade ali total de cola, digamos, de união. Então, o que que eu faço? Eu vou levantar um pouquinho, gurias. Primeiro eu vou desmanchar essa paredinha aqui, ó. Porque por dentro, sim, eu não quero que fique a marca. Vou dar uma... Deixa eu desmanchar os dois lados aqui, só um pouquinho. Quando a argila tá mais firme, a gente já não consegue fazer isso aqui tão bem, tá? Fica mais difícil, na verdade, mas eu consigo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a costura interna da minha peça. Não sei se dá para ver aí, gurias, que tem um degrau aqui por dentro, ó. É um degrau bem, bem importante, que é a espessura da minha peça de torno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir isso com a borda, terminando em zero, tá? Faço minhocas, faço rolinhos na mão, porque ele tem que estar bem fresquinho, bem bom, tá? E vou lá colocar, ó. Olha lá, ó. Boto a pontinha do meu rolinho e puxo. Por que que eu faço esse movimento de colocar a pontinha e ir puxando assim? Porque senão pode ficar bolha de ar entre a borda e o pote, tá?
Pego de novo uma minhoquinha na mão. Não é tão fina, porque eu tenho mais ou menos uns 8, 7 milímetros de borda ali. Eu tenho que tapar isso aqui. E nesse movimento aqui, eu já observo se a minha borda tá bem parelhinha, tá? Senão eu vou botando ela no lugar. Ó, continuando aqui a união, gente. Ó. Vamos pegar mais um barrinho. Ó, botei o meu rolinho feito na mão, não esqueçam, porque no pano seca, tá? Então, eu gosto de trabalhar ele na mão. E agora eu vou desmanchar isso aqui. Como é que eu vou desmanchar? Metade para baixo, metade para cima. Ok? Então, metade para baixo, metade para cima. E vou fazer a minha parede ali, ó. Ó. Isso aqui vai ficar com o pote bem unido. Gente, vocês podem fazer a forma que vocês quiserem, partindo da base de torno, tá? Eu tô demonstrando esse aqui para vocês, mas, ó, puxo para cima. Eu vou ficar igual com um acúmulo de barro entre a placa e o pote, que agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos tirar. Primeiro eu levanto toda a minhoquinha aqui, ó. Minha mão tá sustentando, tá segurando. Eu gosto de trabalhar com mais argila do que menos argila, tá? Porque aí eu tenho mais recurso, não tenho que estar botando, parando para botar mais argila. Então, eu já faço esse rolinho um pouquinho mais grosso, para mim ter a área de trabalho boa aqui. Ó. Já alisei tudo. Sempre botando a minha borda no lugar. E agora eu vou pegar a minha latinha de dente. Pode ser um pente, pode ser um garfo, o que vocês quiserem, tá? Eu gosto muito dessas latinhas. E vou passar para unir e retirar o meu excesso de argila. Ó, aí eu vou além da borda e do pote. E vou puxando. Ah, tá faltando. Vou lá e coloco, tá? Ali vai faltar, ó. Então, eu já pego um pedacinho e já coloco. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer isso quando isso aqui tá um pouquinho mais firme. Fica mais fácil de fazer. Essa ferramenta, que eu gosto muito dela, é boa porque, nesse caso, ela já costura, né? Porque ela arranha e costura. Se nós olhar por fora, por dentro esse pote, ele tem que parecer uma peça única, tá? Não tem que ver que é um torno embaixo e uma sobreposição a de modelagem em cima. Vocês podem ver que ali faltou um pouquinho, ó. Vou lá e coloco. E uma argila bem molinha, tá? Para não desmanchar minha textura e não mexer na minha borda. E passo a latinha.
Tô colocando aonde tá faltando. Olha só, tá ficando bem direitinho, ali faltou um pouquinho. Coloco. Aqui também tá faltando. Aqui também faltou, ó. Nunca esqueçam de colocar um pedacinho de argila. Ó, pode ser um rolinho também. Mas eu já pego assim com a mão e já vou botando. E puxar, né? Ó, coloca e puxa. Não sobreponham assim. Ó, isso aqui pode ficar bolha embaixo. Ou não grudar direito. E agora vamos... Não, aqui faltou ainda, parei. A gente aqui no sul tá num calor insustentável. Então, assim, ó, tá secando tudo muito rápido. Isso tem que cuidar também a secagem. Depende de onde vocês estiverem trabalhando, né? Para ir cuidando dessa parte de secagem, assim. Sempre puxando o meu acréscimo. Sempre. Ficou bem legal, que faltou um pedacinho. Uma coisa que fica muito feia quando vocês olham por dentro, ele tá cheio de buraquinhos, assim, né? Então, se vocês tiverem o capricho nessa hora de fazer bem acabadinho aqui, ó, vocês vão ficar com uma peça muito linda e muito bem acabada, mesmo sendo uma peça rústica. Ó, botei no lugar e vou alisar, gente. E aí, para alisar, eu venho lá de baixo puxando, ó. Vou. Um pouquinho. Venho lá de baixo e puxo, ó. Tirando a marca da textura da ferramenta. A minha mão tá servindo de pinça, tá? E tá também ajudando a dar a forma que eu quero, tá? A inclinação da minha mão ao apertar para alisar dá também forma, certo? Claro que depois, quando tiver mais seco, não seco total, não no ponto de osso, eu ainda posso passar uma esponjinha úmida
Vocês sabem que a esponja úmida não é legal passar na peça em ponto de osso, e sim na ponto de couro avançado. Ou uma lixa, né? Lixa bem lixadinha a peça. Eu quero ver se eu consigo, depois eu vou passando as imagens para vocês, de fazer o acabamento com lixa e com a esponja para vocês aprenderem, tá? Só que isso não vai ser no mesmo vídeo, vai ser depois, tá? Aí vocês vão recebendo imagens. Quando a gente está limpando assim, ó, que a gente arrasta a argila, né? Chega um momento que essa argila que fica na ferramenta, ela vai e vai para o lugar de novo. Então, a gente está sempre limpando a ferramenta. Tem que estar sempre limpinha assim. Faz um pouco, limpa. Faz um pouco, limpa. Ó. Gente, por dentro tá pronto o nosso pote. Agora eu vou dar acabamento externo e tá prontinho para secagem. Olha só, muito importante. Nós estamos com isso mais seco, isso mais mole, né? Para a gente poder ter feito a placa, ter carimbado. Então, secagem lenta, muito lenta. O que eu faço? Agora, vamos supor, terminou a minha filmagem aqui, eu vou deixar isso aqui aberto. Quando eu vejo que isso aqui vai ficar mais firme, eu jogo um plástico em cima. E deixo secar lentamente, tá? Isso ajuda para ter uma secagem uniforme e não ter problema de racha. Vocês viram que isso aqui não está perfeito, né? Porque tem ainda uns... Mas eu não consigo fazer isso agora, gente. Se eu fizer agora, eu tiro a minha textura. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar acabamento nessa linha aqui, ó. Eu pego uma paletinha e seguro bem por dentro e dou umas batidinhas. Ó. Para não ficar muito gordo, né? E essa batida é bate e desce, bate e desce, bate e desce, tá? Para isso terminar em zero ali, ó. Não sei se dá para ver. Né? Ficar só uma marquinha. Então, ó, é uma batidinha para baixo, ó. Ó. Vou mais forte um pouquinho onde está mais grosso. Isso vocês vão ter uma união perfeita, que é muito difícil ter problema, tá? Não sabe que pode. E isso é a última coisa que eu faço. Eu não quero isso, quero uma placa retinha. Aí eu vou cortar retinho, depois boto no torno, marco e corto. E tiro esse excesso. E a minha mão por dentro, fazendo contenção lá, senão eu entorto meu pote. Adma, eu poderia entortar essa borda? A partir daqui, sim. Lá embaixo é mais difícil, porque lá embaixo eu já tô com ele mais seco, tá? Não esqueçam que eu falei que eu tenho que ter uma peça mais firme embaixo para receber a parte de cima. Então, assim, ó, aqui, se eu vou dar uma mexida, é quando ele tá um pouquinho antes do ponto que ele tá, eu vou lá, dou uma amassadinha e começo a botar a parte de cima nele. Tá? Então, não é depois de pronto.
E olha só, gente, temos aqui nosso pote, cachepô, como vocês queiram chamar, para depois receber uma bela de uma esmaltação. Ah, mas a arma tá ruim lá embaixo, não tá legal ainda. É depois. Quando tiver tudo seco, ou no ponto de cor avançado, eu passo uma esponja úmida ou lixo. Geralmente eu lixo, tá? Ou raspo, quando tá no ponto de cor, esse ponto que eu gosto, que é bem firme, mas não tá úmido ainda, aí eu pego uma dessas ferramentas e vou raspando e já deixo uma textura diferente aqui, né? Porque como eu tenho uma textura aqui e aqui muito liso, às vezes fica meio estranho. Ou não, né, gente? Isso aí depende do gosto de cada um. Né? Eu, como já gosto da coisa mais rústica, já aproveito. A borda não tá regular, tipo assim, aqui tá mais fina, aqui tá. Assim ficará. Eu não mexo nisso. Aí eu posso mexer? Sim, pode mexer. Também, quando isso firmar, tu vai ali com uma ferramentinha e vai tirando. Eu poderia deixar isso aqui uma casquinha na borda, né? Dando a sensação de que o pote é muito leve. Não é o caso aqui hoje, mas dá para fazer. Dou uma observada em todo ele, ver se ele está parelhinho. Eu ainda tenho que dar mais acabamento por dentro. Aqui ainda tem uma marca de união. E a marca de união é isso, ó, vocês vão olhando. Ah, aqui dá para tirar mais, tira mais. Aí não vou tirar mais da borda, é só na parte de baixo ali. Tá? Assim, ó, o que vocês têm que prestar atenção? Eu sou meio maniática com acabamento, tá? Se nós estamos com uma peça que a gente fez ou modelagem ou torno e vamos continuar ela, né? Eu gosto que a peça esteja parelha a ponto de dizer assim, pô, essa peça foi toda feita à mão, né? Ah, eu não gosto que apareça aquela história assim, ela pegou lá um pote e botou uma borda em cima, né? Ele tem que parecer, ele tem que ter unidade, né? Como é que eu faço para ter essa unidade? Às vezes eu pego essa parte de baixo e dou uma textura leve nela, né? Geralmente eu faço com isso aqui, mas é no ponto de couro também. Que aí tu dá uma riscadinha, dá uma mexida, ainda dá tempo de tirar alguma coisa que não tá, né? E fica muito bonito, gente. Fica muito legal, né? Muito legal mesmo. Agora tá muito mole, ainda não vou conseguir demonstrar isso para vocês. Mas é isso que eu faço, ó. Pego lá embaixo, ó. E vou raspando, ó. Como eu tenho chamote nessa minha massa, o próprio chamote já levanta um pouquinho de pedrinhas e fica uma textura legal, assim, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Tem essa emenda aqui, ó. Isso aqui me incomoda, então eu vou lá e... Tá vendo que tá aparecendo uns chamotinhos aqui de leve? E o que a característica do torno é que ele fique parelhinho, né? Ou seja, tu olha e tu vê que aquilo foi feito no torno, porque tem o movimento da mão e é sempre circular. Eu tiro esse circular, fazendo esse tipo de raspagem, né? Eu vou raspando de um lado em X, assim, ó, ou com a latinha, com dente ou sem dente, né? Poderia ser. Eu não tenho como fazer uma textura aqui para ter unidade de coisa. Tá vendo aqui que tá muita área de. Aqui a gente tem uma área grande. Eu vou dar mais uma carimbadinha aqui, tá? Aqui também.
Tô passando esse rolinho bem suave, gente. Tá? Não com a mesma intensidade que eu passei quando era a placa, tá? Eu poderia descer isso aqui também. Pronto, pode. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de receber algumas imagens de vocês trabalhando com essa técnica, que é muito legal e muito versátil. A gente pode fazer horrores de coisa com ela. Mandem foto dos trabalhos de vocês. Qualquer coisa, só me procurar pelo Insta ali também, mandar mensagem que a gente responde. Um abraço e obrigada.